Olá, mocidíssimos e mocidíssimas! Começando mais um MP3 Podcast. Episódio de hoje, o tema é Independência é Morte, ok? Episódio muito importante, polêmico, mas muito importante na vida de todos. E, bom, eu espero que a gente consiga fazer as pessoas refletirem aqui no seguinte, né? Viver distante de Cristo, viver independente da palavra de Deus é ser escravo do pecado, ok? Como diz, inclusive, lá em Efésios 4:18. Mas antes da gente começar já o nosso papo, vamos introduzir aqui os nossos convidados de hoje. Primeiramente, co-host hoje, Thalita. Oi, Thalita. Oi, gente. Oi, mesa, tudo bom? Prazer estar aqui. Muito bem. Também temos hoje o convidado da mocidade, grande Cícero. E aí, gente, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui também. Muito bem. Seja bem-vindo, Cícero. Obrigado. E hoje, nosso convidado especial, Reverendo Samuel. Seja bem-vindo, Samuel. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui junto aí para falar sobre esse tema aí. Vamos ver se a gente reflete, pensa um pouco à luz da Bíblia esse tema, né? Uhum. Muito bem, galera. Então, bom, acho que a gente já pode começar na reflexão de hoje. Só bora. Bom, a gente, como o próprio tema diz, né, independência é morte, é muito comum a gente ouvir nos dias de hoje, né, que a gente é livre para fazer o que a gente quer, né, especialmente no mundão, né, a gente escuta muito esse discurso, tá muito na nossa cultura de hoje em dia, né, então faça o que você quiser, inclusive muitas vezes vinculado a prazer, né, então você é livre para fazer o que você quiser, busque somente prazer na sua vida e tal. E eu queria começar perguntando para vocês, biblicamente falando, o homem, ele é livre? Ele tem liberdade? Ele é. É livre? É. Então nós temos... Mas ele é livre para agir de acordo com a sua natureza. Ah, então tem um pequeno porém aí, reverendo. Conta pra Então, gente, como funciona. Se a natureza do homem é pecaminosa, como a Bíblia diz, ele é livre para agir de acordo com ela. Então, o cristão, na verdade, mais do o não cristão, né? Aquele que ainda não entendeu a salvação em Cristo Jesus, ele está preso, né, na sua natureza pecaminosa. Então, assim, quando a gente para um pouco para observar sobre o tema pecado, essa doutrina está bem deturpada, né, nos nossos dias. Na verdade, pecado hoje, a gente vai olhar a sociedade quando ensina sobre isso, na verdade mata isso, né, sufoca isso, sufoca a fé cristã com relação ao que é santidade, né, ou o que é pecado, né. Por exemplo, hoje vários pecados são exaltados como sentido da nova sociedade, né, do século XXI. Então, quando nós paramos para pensar no ser humano e o que a Bíblia fala sobre ele, é que quando no Éden o homem e a mulher, os nossos primeiros pais, pecam, né, houve uma consequência danosa, não apenas para ele, mas para toda a humanidade. Então, o próprio Davi falou, né, que em pecado concedeu a minha mãe, e concedeu a minha mãe. Então, a ideia aqui é que o salário do pecado foi a morte. Então, todos estão mortos. Então, a nossa nova natureza é uma natureza morta. É uma natureza entregue aos pecados, aos delitos e pecados, né? Paulo vai lembrar isso lá em Efésios 2. Ele fala o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Né? Então, assim, a ideia que Paulo vai trazer é que, antes de Cristo, o coração do homem estava inclinado, né, a viver dessa forma. Primeiro, ele vai dizer que a situação do homem é morte espiritual. Quando Adão e Eva pecam, a orientação de Deus foi: se vocês comerem do fruto, vocês morrerão, né? E a gente para ver, essa é a realidade do homem sem Deus. E a gente olha que me parece que há um movimento mundial para sufocar essa verdade, a verdade da doutrina do pecado. Eu até estava, quando vocês falaram para mim, eu estava até essa semana escrevendo o estudo 1 sobre santidade. E o estudo 1 falava exatamente sobre isso, o pecado, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Nós não somos livres para fazer o bem. Porque o homem natural, ele é inclinado para a sua própria natureza pecaminosa.
Então, ele, na verdade, é preso a ela. Por isso que quando Paulo vai falar no livro de Romanos, que a salvação é o seguinte, é a morte com Cristo e a ressurreição com Cristo. É uma nova natureza, é uma mudança de status. Então, assim, nós agora temos o Espírito Santo, uma nova natureza, e nós, pelo poder do Espírito Santo, conseguimos não pecar. Mas o homem natural, ele é preso na sua natureza pecaminosa e ele vive pecando. Então, a liberdade, ela é uma liberdade para o pecado, é isso? É, exatamente. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, o senhor me corrige se eu estiver errada, mas é uma liberdade meio presa, né? Igual o senhor falou, de tipo, a gente não. Sem Cristo, a gente meio que não tem escolha, ao meu ver, a não ser pecar. Exatamente. Quando eu falo liberdade, eu não estou colocando o juízo de valor se é bom ou se é ruim. Uhum. Mas assim, a natureza do homem está inclinada, as ações e as atitudes do homem estão inclinadas à sua própria natureza. Uhum. E a natureza do homem natural é preso, amarrado, é escravizado ao pecado. Então, a liberdade que ele tem, se nós falarmos dessa forma, é só viver de acordo com a sua natureza, pecando, né? Porque nós não somos livres, na verdade. Né? Ninguém é livre, nem o cristão é livre. Sim. E aí eu explico por quê, né? Porque o texto lá vai dizer que nós éramos escravos do pecado e agora somos servos da justiça. Então nós continuamos presos a algo ou a alguém. Mas assim, ser preso em Cristo é viver em liberdade. Esse é um paradoxo da fé cristã, né? Eu ser servo de Cristo, servo da justiça, é eu ser livre das amarras do pecado na minha vida. Eu sempre gosto de falar que a verdadeira liberdade é quando eu posso dizer não. Porque se eu não consigo não fazer, eu não estou sendo livre, né? Eu não sou livre ali. Mas quando eu consigo falar assim, eu não quero fazer, isso é uma liberdade. Né? Então, por isso que quando eu falo de liberdade, eu falo no sentido de eu estou preso, eu estou seguindo a minha natureza. Eu estou caminhando de acordo com a minha natureza. Eu estou vivendo de acordo com a natureza. E a gente aí tem que pensar em duas coisas agora, né? Primeiro, aquele que foi salvo. Talvez ele ainda não tenha entendido e não vive uma vida de santidade. Ou não vive uma vida procurando ou caminhando ser santo. A gente percebe que talvez ele não tenha entendido bem o que é a doutrina do pecado. O pecado é tão danoso que mesmo depois de salvo, ele ainda nos influencia. Já pararam para pensar nisso? Porque é a expressão, né, teológica de salvos, mas ainda não, né? Já salvos, mas ainda não. Nós somos salvos agora porque não estamos mais presos ao escravo, ao senhor pecado, mas ainda não porque nós temos a influência do pecado na nossa vida. Então ele é tão danoso, ele é tão cruel, ele é tão maligno, que até nós, salvos, compreendendo a graça em Cristo, nós ainda temos a influência dele na nossa vida, no nosso relacionamento um com o outro, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida de crescimento espiritual. Então, assim, e aí eu só tirei onda com relação a essa questão da liberdade, porque, assim, se nós não entendermos o risco que o pecado tem na nossa vida, nós não conheceremos a graça que é em Cristo. Tem uma frase de um livro, Quando Pecadores Dizem Sim, né? Ele cita Thomas Watson. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Né? Enquanto o pecado não for amargo para a nossa vida, Cristo não será doce. Né? Então, assim, a gente tem que entender bem essa questão do pecado e como ele é maligno e como ele é prejudicial para tudo, né? Perfeito. E você, Cissão, qual que é a tua perspectiva a respeito disso, cara? Então, eu ia fazer uma pergunta também, porque no nosso dia a dia a gente sempre ouve que somos livres, que tem livre-arbítrio, que os nossos corpos são as nossas regras, né? E como que a gente vive num mundo em que as pessoas acham que são livres e agora elas descobrem que não são livres?
se a gente é escravo do mal e a gente também é escravo de Deus, ou é de um ou é do outro, mas as pessoas que são escravas do mal, do pecado, elas acham que são livres, né? E que aquelas escolhas são delas, elas não têm nada que estejam conduzindo-as a isso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Foi o que eu falei, né? Esse movimento mundial de abafar a fé cristã. Abafar conceitos e princípios bíblicos, né? Do que regem a nossa vida. E então, enquanto... e aí, o louco do evangelho é isso, né? Porque da mesma hora que eu tenho que evangelizar, ensinar a pessoa a verdade, eu tenho que fazer isso revestido de poder, o poder do Espírito Santo, porque não somos nós que convencemos as pessoas. Então, assim, a orientação que eu sempre vou dar é: pregue a palavra, ensine a verdade. Porque essas pessoas estão enganadas Uhum, pelo seu pecado, pelo diabo, por esse sistema corrupto uhum, que domina, né? Então a ideia é: eu devo ser fiel, né, às verdades bíblicas, espirituais, e o que Cristo tem para me ensinar, e eu tenho que fazê-lo, testemunhar sobre essa verdade no poder do Espírito Santo. Porque não somos nós que convencemos ninguém. Nós não temos, apesar de eloquentes, muitos são, não somos nós que convencemos as pessoas a nada. Ninguém convence ninguém. Tem até um filme de Rambo. Desculpa, eu sou velho. Eu também gosto, pô, tamo junto. Somos todos menos atualizados. Nós todos velhos. No filme. É. Ninguém sabe. Fez 18 esses dias, né? E no final do filme, Rambo dá uma surra no camarada e pergunta quem é que muda o homem. Não sei se vocês lembram dessa cena. Aí o cara falou assim: eu não sei quem é que muda o homem. Eu falei: não sei quem é que muda o homem, eu não sei. Deu na quarta surra que o cara leva. Aí o cara falou assim: quem muda o homem é Deus. E quem muda o homem é Deus. A gente não muda ninguém. Perdeu assim, né, pastor? Se converteu. Tô brincando. Mas a gente não muda ninguém, né? Se não for pelo poder da graça, nós também nós não mudamos. Nós não conseguimos nos mudar. Falando um pouco sobre, inclusive entrando um pouco agora já na graça, né? Porque deve ter gente escutando a gente aqui, reverendo, que tá pensando assim, né? Pô, mas se nós todos somos escravos do pecado, né? E a depravação total, etc. Como é que a gente consegue ver diariamente no nosso cotidiano pessoas fazendo coisas boas? Até mesmo aquelas, sei lá, que pelos frutos, né, que a gente pode ver não são eleitas. Como que funciona isso? No sentido da graça mesmo, né? Como que a gente consegue ver, já que o homem é escravo do mal, como é que a gente consegue ver coisas boas no dia a dia, no cotidiano? Primeiro, a gente vê algo chamado graça comum, né? Porque ainda, apesar da depravação total, o homem ainda tem resquício da imagem e semelhança de Deus. Então, isso é graça comum. Segundo, o que é bom? O que são coisas boas? Pra gente responder? O que é bom? Porque assim, vamos pensar. Chocolate é bom. Vamos pensar. Eu vou fazer um bem à pessoa. Qual é normalmente a frase que sempre vem depois disso? Nossa, eu fico com tanta alegria fazer o bem. No final das contas, é um interesse próprio fazer o bem. Mas e se aquele bem fizesse mal a mim? Então, Eu continuaria fazendo? Porque o que é verdadeiramente o bem, o bom? Pronto, um exemplo. Deus entregou seu filho para morrer por pessoas indignas, por pecadores. E mesmo assim ele morreu. Isso é bondade. Trazendo benefício nenhum pra ele. Para ele. Uhum. Então a pergunta que eu faço é: o que é bondade, né? As pessoas fazem coisas boas. Sim, mas o que é isso? Se não for baseado na graça, isso não vale nada. Tá até forte falar isso, né? E eu não estou desmotivando ninguém a não fazer coisas boas. Eu estou falando assim que, na perspectiva bíblica, a gente tem que entender o que é fazer o bem, né?
Porque fazer o bem, às vezes, realmente a gente vai sofrer algum tipo de dano para fazer o bem e a gente tem que continuar fazendo o bem. Porque esse bem não é para nós, é para aquela pessoa, para glorificar a Deus. Seria mais ou menos, então, dar sem pensar em receber. É. Algo mais ou menos nessa linha. E o que que é exatamente? Como que, explicando assim de forma mais resumida, se puder, por favor, como que funciona a graça comum? O que que é a graça comum e qual que é, sei lá, a diferença dela da outra graça? Não sei. Graça comum e graça especial, né? Graça comum é aquela que rege a vida, né? E aí vai Coisas da tanto vida. vai para todos. Todos. Por isso que é comum. A graça especial é derramada para quem foi escolhido de antemão diante de Deus, né? Para ser salvo. É compreender que antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos por Deus, né? Isso é uma perspectiva bastante louca, né? Paulo vai dizer que eu sou o principal dos pecadores, né? Ele vai dizer que ele era o principal dos pecadores, né? E mesmo assim, levando em conta que ele entendia a sua pecaminosidade, ele também via o tamanho da graça de Deus na sua vida, né? Então o evangelho não nos orgulha, mas nos humilha, né? Nos faz entender que nós somos incompetentes. O evangelho nos coloca um carimbo de incompetente na nossa testa, nos mostrando que nós precisamos de alguém, precisamos de algo. Eu até escrevi isso no texto lá, né? O pecado trouxe a morte, e para que houvesse vida novamente, precisaria de um estímulo externo à própria pessoa, para que ele fosse ressuscitado. Então não fomos nós, não foi nossas forças, não foi nosso braço, não foi nosso intelecto, foi porque Cristo morreu na cruz, né? E ele nos escolheu e soprou em nós a fé para crermos no seu sacrifício. Então, basicamente é isso. Eu queria fazer um comentário que foi até de um texto que eu li essa semana e eu até compartilhei com alguns jovens na reunião de oração que a gente teve ontem, lá em Salmos 12. Calma aí, deixa eu abrir aqui, porque eu não vou falar certinho, porque minha memória não é muito boa de E, irmã, gravar. tem que decorar? Não, eu sei Simples, né? só uma parte, mas eu não sei ele inteiro. Salmos 12:6 fala assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. E aí, meditando sobre esse texto essa semana, e até no comentário, que eu tenho uma Bíblia aqui com comentários, fala, né, que Deus, ele, essa pureza das palavras dele significa que ele não tem segundas intenções, digamos assim, né? E a palavra dele é tão verdadeira, é tão pura, que ela é depurada 7 vezes, né? Então imagina, ele é perfeito e tem toda essa depuração da palavra dele, apesar de na primeira já era pura, né? Já era verdadeira. Não precisava das 7 vezes. Mas aí, pensando na nossa posição como cristãos, né? Que nós precisamos ser imitadores de Cristo, imitadores do nosso Deus. A nossa palavra, as nossas atitudes, elas precisam ser puras e verdadeiras, assim, né? Então, quando o senhor falou, pastor, de todas as atitudes que a gente tem, se é de fato bom, né? Qual que é a nossa intenção por trás dessas atitudes? Então, a gente precisa que a nossa palavra e as nossas atitudes sejam depuradas mais do que 7 vezes, né? 7 vezes a cada segundo, basicamente. É a pura. Muito apurada. Mas eu lembrei desse texto, que o Senhor é verdade mesmo, né? E só Ele que consegue ser competente, né? Pensando no que o senhor acabou de falar. Eu posso unir uma pergunta, assim, também no meio, né? Já que é uma só, vamos unir, porque esses dias eu li que os calvinistas, eles eram orgulhosos, tipo, o Senhor nos escolheu. E não é isso que o Senhor disse, né? O Senhor falou que nós éramos os piores, os mais miseráveis, que o Evangelho nos humilha, né? E aí, alinhado a isso, que nós temos que ser puros, enquanto não somos puros, como que vira puro, né? Como se torna puro? E também uma outra partezinha é que a gente também ouve que as pessoas, quando elas não conhecem o evangelho mesmo, elas dizem, mas eu não mato, eu não roubo, eu sou boa. E a gente que não mata, não rouba, mas a gente sabe que é mal. A gente acha que é mal. Como que o senhor
unindo ao salmo lido, né? Como que o Senhor nos auxilia nisso para sermos puros também? Uma pergunta bem tranquila. Simples. Bem de boa. Não sei. É. Não vou nem o que fazer, né? Desculpa. Não, fique. Ó, Paulo vai escrever em Filipenses, capítulo 4. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. O que significa isso, né? Que versículo tão fora de contexto que você trouxe, né, Samuel? Não é fora de contexto. Não, tá muito dentro. É que a gente tem que entender um pouquinho o que é santificação. Primeiro, santificação tem que ser visto de forma tridimensional. Né? O primeiro aspecto da santificação é a santificação posicional. É que a gente muda de posição, né? A gente muda de status. A gente era, né, criatura, agora somos filhos. Nós éramos mortos, mas agora estamos vivos. Nós estávamos no reino das trevas, agora no reino do Filho do seu amor. Né? Essa é a posicional. Uma outra expressão que também utiliza é justificação. Né? Legalmente, nós não temos nenhuma conta agora com Deus, porque foi paga em Cristo. Porque, como eu disse, o salário do pecado é a morte. Né? Mas aí conclui, o dom gratuito de Deus é a vida. Né? Em Cristo, o preço do pecado foi pago. Ele morreu. E quando ele morreu, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Nós não devemos mais nada nesse sentido. Legalmente somos vistos como justos diante de Deus, santos, separados. Mudança de posição. A segunda faceta, né, dessa visão tridimensional da santidade é a santidade progressiva. Eu sempre gosto de falar que não é progressista, também é progressiva. É Importante. importante isso. Progressiva significa de progresso, de melhoria, de aperfeiçoamento. Então, isso vai durar a nossa vida toda. Então, se éramos assim, o Evangelho de Cristo, porque é uma coisa que acontece muito, sabe, gente? Que a gente acha que o Evangelho é só para salvar. Mas é o Evangelho que nos sustenta toda a nossa vida. É baseado no Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é Cristo. Então a nossa vida é baseada em Cristo, no Evangelho dele. Então eu tenho que agora me esmerar. É a ideia que Paulo vai trazer, né? No capítulo 2 aqui do Filipenses, né? Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ele fala que é Deus que efetua o querer e o realizar. Mas o versículo antes ele fala o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Calma aí, eu tenho que desenvolver a minha salvação ou é Deus que efetua o querer e o efetuar na minha vida? É o quê? Arminiano. Como essas duas visões se encaixam, né? Uhum. A ideia para Paulo é que nós devemos compreender que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Porque temos responsabilidade, né? A gente não é robô. A gente não é um robô. Então, com relação à salvação, nós não temos nenhum tipo de ação. É Ele que coloca a fé salvadora no nosso coração. É Ele que efetua a salvação. É o Espírito Santo que nos convence. Né? Mas na nossa vida cristã, cabe a nós também desenvolver a salvação. E aqui é a santificação. Ser mais santo, posicionalmente, progressivamente. Crescendo em santidade. Tendo como nosso alvo Cristo. De glória em glória, né? Como Paulo também fala. Exatamente. O nosso foco é Cristo. É caminhar dia a dia para que possamos ser mais santos. E aí vem esse texto. O que devemos colocar na nossa mente? O que devemos pensar? Porque é a perspectiva bíblica do coração.
Não sei se vocês já ouviram falar. A perspectiva bíblica do coração não é que o coração é só um sentimento, mas lá tem, ela é o centro do nosso ser. Lá tem pensamento, emoção, tem ação, tem crença, é lá dentro, né? E aí desemboca nas nossas atitudes, ou tanto na fala como nas ações, né? E aí Paulo está falando aqui, olha, para que vocês sejam transformados, né? E ele fala aqui, ó, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou seja, o centro do seu ser. Uhum. O que tem que ocupar? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento deve ser moldado pelo Evangelho. E aqui, se nós olharmos aqui de forma cristocêntrica, é Cristo que é o verdadeiro, é Ele que é o respeitável, é Ele que é o justo, é Ele que é o puro, é Ele que é o amável, é para Ele que devemos vislumbrar e olhar, né, porque é Ele que tem a boa fama. É Cristo. Entender que, num processo de santificação progressiva, eu tenho parte nisso. Eu tenho que melhorar. A gente, às vezes, foca muito no evangelismo, mas esquece um discipulado. Então, a gente vê muita gente que começa a caminhada, mas se esfria por algum motivo. Talvez não tenha sido salvo, mas também por algum motivo se esfria na fé. E a gente vê pessoas de 10, 15, 20 anos na igreja, até mais, que nunca leram a Bíblia, que nunca se preocuparam com isso, né? E aí ele fala assim, ó, melhore, coloque isso na sua mente, no seu coração, porque o que está no coração desemboca nas nossas atitudes. A nossa teologia, né, é aplicada sempre na prática. Então, se nós temos uma visão distorcida do Evangelho, de Deus, do pecado, nós agiremos de acordo com essa teologia que nós acreditamos. Deu para responder aí? Deu, tá ótimo. Ficou boa, hein? Mas olha, até para a gente trazer um pouco mais da noção da consequência do pecado, eu queria... E aí essa primeira parte eu queria até ouvir de todo mundo, porque eu acho que é um conceito bem legal da gente conversar aqui. E depois eu vou para uma segunda pergunta já para continuar no raciocínio, tá, Thali? Acho que você vai entender. Ok. Primeira pergunta, o Samuel ele tinha dito que, e obviamente, né, isso é bíblico, o salário do pecado é a morte. Então, como que é essa morte? É uma morte só física, nosso corpo aqui, a gente morre, acabou a vida e já era? Ou tem alguma consequência posterior? Como é que funciona isso? Para a gente entender também como que é a justiça divina, como que é a consequência do pecado. Quem quer começar? Vai lá, Cissão, começa você. Não é que alguém fala no meu lugar. Eu sei assim que Adão e Eva, né, quando eles comeram ali, realmente, a morte física não houve. Eles, né, Adão viveu 900 e tantos anos. Então, não é só a morte física. Teve, né, mas é o distanciamento de Deus, né. Eu esqueci quem que escreveu isso. Eu esqueci o livro, mas diz assim que a morte, na verdade, ela estava quando o Senhor se afastou dali. Ele não passeava mais com Adão, ele não conversava mais com Adão como era antes, né? E somente quando vem Sete é que se diz. E ali o nome do Senhor começou a ser invocado. Ou seja, no tempo de Abel, de Caim, tiveram os filhos, eles cresceram, um assassinou o outro e não invocava-se o nome de Deus. Então eles estavam mortos, né? Em tantos anos sem orar, sem conversar com Deus. Veja que esse profeta. Então a gente consegue entender que, de fato, a consequência do pecado, essa morte, que é dita, ela é muito séria, né? Não é... Eu digo porque pode ser que tenha pessoas escutando a gente que tá achando que, morreu, acabou, né? Beleza, uma morte física, uma morte só do corpo e tal. Mas a gente sabe que vai muito além disso, não é verdade? Então, era pra gente entrar mais... Pode falar. Não é só morte, né? Mas, por exemplo, o pecado trouxe consequência para a natureza. Sim. A natureza nos ataca. Uhum. Parou para pensar um pouco nisso? A natureza ataca o homem. E também se ataca entre si. Uhum. Por exemplo, uma planta tão bonita, né?
começa a enrolar uma árvore e acaba sufocando a árvore porque puxa todo o nutriente e a árvore morre. Uhum. Isso é uma consequência do pecado. Sim. Na ecologia, né? Na fauna e na flora. Os vírus, bactérias, a gente passou por uma pandemia agora. Na verdade, tecnicamente ainda estamos nela, né? Uhum. O Não ter- acabou, né? Não O acabou. Covid tá aí ainda. É, É que a gente esquece, né? Faz tanto tempo assim. Né? é. Então, assim, o que acontece? Os vírus, as bactérias, as doenças, isso tudo é consequência do pecado. Uhum. Não apenas da ecologia, mas já falaram aqui da perspectiva espiritual. Da minha morte física e morte com Deus, né? Morte espiritual. Romanos 3:23, né? Todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Ou seja, significa que eles precisam se reconectar, né? Uhum. Ter comunhão de novo com Deus. Porque está separado de Deus. Uhum. Essa... Outro relacional. Uhum. Primeiro, minha relação com Deus, minha relação com o outro. Eu vivo em guerra com Deus e vivo em guerra com o outro. Uhum. Tava escutando aqui um audiobook falando sobre exatamente isso. Ele contando uma história da Guerra Civil Americana, né? Uhum. Eles se degladiando entre si, né? Uhum. E também a gente, no nosso dia a dia, com o nosso amigo da igreja, Pois é. né? Um A influência do pecado, né? Porque tal fulaninho fez isso comigo, eu vou deixar de falar com ele ou com ela. E Isso fora é. esses tempos agora também, né? Porque um era de um lado, o outro era do outro, o outro não era de nenhum. Não era nem algo contra mim, diretamente, mas as pessoas já estavam com aquela Divisão. divisão. Então, aí trazendo essa noção que a gente da consequência, né, do quão grave que é isso, agora eu queria entrar na segunda parte do meu raciocínio, tá? Sabendo que a gravidade disso, das consequências, do quanto que isso é importante, quanto que isso pesa na vida de todos, né, de todos nós, ninguém tá isento disso, ninguém tá livre de sentir isso. O pecado, ele contaminou a todos. Eu queria ouvir também um recado que a gente pode dar. Você meio que falou disso por cima, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Para essas pessoas, podem estar na igreja ou não, mas essas pessoas que não buscam viver uma vida santa que agrada a Deus, sabendo da consequência que é o pecado, sabendo do quanto que isso pode, enfim, pode não, né, nos afeta diariamente. Qual o recado que a gente pode dar para essas pessoas? Não somente para essas, tá, Samuel, que estão na igreja há 20 anos, nunca leram a Bíblia e tal, mas até mesmo às vezes essas pessoas que... A gente sabe, né, gente, que, por exemplo, na vida cristã nós temos altos e baixos, uma montanha-russa e tal, mas a gente sabe que muitas vezes pode acontecer da pessoa realmente não tá nem aí, né? Ela vem pra igreja porque que faz bem, é um cristianismo light, né? Muitas vezes a gente fala... Ela vem pro culto porque quer se sentir bem e tal, quer ouvir uma palavra motivacional, mas no dia a dia dela ela não busca ter essa vida santa que agrada a Deus. E a gente sabe que, de fato, a única resposta é isso, porque é Cristo, a resposta é Cristo. Então, como que a gente pode pensar numa forma de trazer um raciocínio bíblico para esse tipo de situação, para essas pessoas? Às vezes, muito tempo de fé, mas, aliás, às vezes não estão nem aí, às vezes estão numa decaída e realmente perderam a fé, uma apostasia. Como que a gente pode pensar algo nesse sentido? E o que é a resposta? Primeiro, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Samuel quer virar o rosto daqui. Beleza. Será que eles conhecem, de fato, a doutrina do pecado? E a gravidade do pecado? Porque a gente está levando em conta que talvez sim. Mas será que entendem mesmo? Porque a perspectiva bíblica é que cada vez que eles conheciam a sua pecaminosidade, né? Paulo, por exemplo, é um exemplo. Eu falei aqui o texto que ele falou lá, né? Eles reconheciam seu pecado, e aí a resposta é: mas a graça de Deus me alcançou. Então, essa é a primeira pergunta. Não estou respondendo, não estou dizendo que sim ou que não. Mas será que eles entendem mesmo a gravidade do pecado na vida do homem? Se entendem, né? Se não entendem, nosso papel é ajudá-los, ensiná-los para ele. A gente tem medo de falar sobre coisa ruim, né? Ou sobre coisa que talvez afete e machuque o outro. Não, a gente só gosta de falar coisa boa, que faz a gente se sentir bem. É o tempo todo só isso. A gente não gosta de falar assim: olha, você é um pecador. Ninguém gosta de cutucar a ferida, né? É difícil. Ou então fala, né, nossa,
E eu me pego fazendo isso também. De falar assim, porque a gente tem essa. A gente. Não fala, tipo, eu, né? Assim, eu tenho dificuldade com isso, eu peco nisso. Então, falar assim, você faz isso, e, tipo, em amor também, exortação em amor. Dificilmente isso acontece mesmo. né? Uhum. Primeiro, a gente tentar ajudá-los a compreender, né? Sem Uhum. acusar, porque a comunicação bíblica não acusa, né? Até porque quem somos nós pra acusar alguém, né? Exatamente. A concepção bíblica sobre comunicação é que eu ataco o problema Uhum. e não a pessoa. E, por exemplo, a gente não tem facilidade, por exemplo, de conversar com homossexuais, porque a gente não consegue atacar o problema e não atacar a pessoa. É verdade. É verdade. Encontrar o equilíbrio, né? É. De, assim, sem atacar, Sem atacar a pessoa, atacar o problema e falar assim, eu te amo. mas também sem passar Sem mão. passar a mão, sem. É. Entendeu? Hum. E aí a gente tem que aprender a se comunicar bem nesse sentido, né? A gente falar em amor, mas atacando o problema e não a pessoa. E aí isso é um treinamento para nós, como cristãos, porque quando a gente está com raiva, a gente não pensa nisso. A gente fala do que dá na telha. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, se ele entende, aí você deve seguir, né? E aí estar mais próximo dele. E o discipulado ajuda muito isso, né? Por isso que eu acho legal o Ministério de Discipulado aqui da igreja, tanto com adolescente como com os adultos. Tem os grupos, né? Os círculos do sábado, que também é um tipo de discipulado, que estão andando juntos e caminhando, aprendendo um assunto específico para a vida cristã. E eu tenho que ficar mais próximo dessa pessoa mesmo. E às vezes a gente tem que apertar um pouco mais ela. E lembrá-la, né? Porque acontece isso também, sabe? A gente foca tanto a gente foca tanto em acusar e falar que a pessoa não tem mais uma saída viável para. Sim, mas você não está me ajudando a encontrar uma solução. Você só tá apontando o Só está problema. apontando o problema, né? E às vezes a gente faz isso também. E aquela pessoa fica inerte assim, mas sim, eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu entendi o que eu sou e como eu estou vivendo, mas como eu vou vencer isso? Isso. Como eu vou caminhar partindo do que você está me falando? Uhum. E aí vem o nosso papel para mostrar que o evangelho não apenas salva, mas o evangelho nos ajuda a vencer. Amém. Né? E aí eu gosto muito do texto lá de Gálatas. Aí, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sediantes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E aí, versículo 24 fala o seguinte: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É ensinar para a pessoa que, enquanto nós estivermos lutando com as nossas próprias mãos para vencer o pecado, a gente vai perder. A gente não vai ganhar. Talvez a gente troque de vício. Uhum. A gente troque de pecado. Mas a gente não vai vencer. Paulo vai lembrar, olha, a gente é livre. Mas a gente não pode dar lugar à carne. E ele conclui: os que estão em Cristo crucificaram a carne com ele. E as suas paixões e concupiscências também com ele. E aí ele vai lembrar, olha, se nós vivemos no Espírito, não foi o Espírito que nos vivificou, a gente deve andar também no Espírito. E aqui significa dizer que a nossa caminhada cristã só vai ser vitoriosa quando nós compreendemos que a nossa caminhada cristã é na dependência do Espírito Santo. É compreendendo dia a dia as verdades espirituais e caminhando nesse caminho de dependência.
E aí, uma última coisa que a gente para pensar é que talvez a gente esteja sendo influenciado por qualquer outra coisa, mas não com a Bíblia. Pare um pouco para pensar aí nas 14 horas que nós temos durante o dia, ativos. Uhum. As outras 10, a gente tá, sei lá, tomando café, em casa, né, dormindo, né? Mas assim, das 14 horas assim que a gente tem, quanto dessas horas estamos fazendo algo relacionado com a Bíblia? Né? Por exemplo, será que nós estamos no ônibus, por exemplo, ou no carro, ou no metrô, ouvindo um louvor, né? Ouvindo um podcast cristão, Um MP3. um MP3, Fica a dica. fica a dica, gente. Ouvindo uma pregação bíblica, né? Ouvindo um audiobook, como eu estava fazendo aqui. Quanto do tempo nós estamos gastando com isso? Porque a gente é influenciado por qualquer coisa. Uhum. Uhum. Não sei vocês, mas, por exemplo, eu tenho a tendência de comprar a mesma coisa que alguém numa lanchonete. Quando a pessoa chega, eu vou comprar tal coisa. Eu falo assim, pai, se ele comprou é bom. Parece bom. Parece bom. É ou não é? Uhum. Uhum. Não sei se você já aconteceu isso com vocês assim. Já. Ih, Eu vou querer. Dá um desse aqui também? O Ian aí viu aquele, não quero esse agora. É, exatamente. Esse aqui. Não, eu acho melhor esse aqui. Bonito esse. A gente é influenciado por tudo, por outdoors, pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, por memes. Uhum. Meu irmão tem 10 anos. Eu tenho um irmão de 10 anos. E ele gosta de um anime. Ele imita o personagem principal. Isso aqui é igualzinho, cara. Porque a gente é influenciado. Sim. Mas a Bíblia está nos influenciando. E quanto desse tempo eu estou deixando que ela me influencie? Né? Então, assim, é instruir esse irmão, orientar esse irmão, é dar o conhecimento bíblico, né? E o acervo bíblico para que ele possa, aos poucos, paulatinamente, caminhar, louvando a Deus, caminhar aprendendo das Sagradas Escrituras, caminhar sendo instrumento nas mãos de Deus, sendo moldado por esse Deus, né? E às vezes a gente não vai perceber que está sendo mudado. Uhum. Vocês também não assistiram Karate Kid, né? Pastor. Esse é top. Anos 80 mesmo. Esse mais recente, Claro. não, o antigo. Não, o antigo. Não, antigo, da cera, né? Passa a ser. Esse animal. É. Olha como é interessante, né? Daniel San queria aprender com o seu Miyagi, Sim. né? E ele falou, eu não vou ensinar. Aí o cara leva uma surra, aí eu vou ensinar agora. Aí ele passa um tempão ensinando, faz a cera, não sei o que, né? Pinta agora A cerca. a cerca. Agora varre a minha casa, tem que varrer do jeito certo, né? Uhum. E aí ele ficou bravo, né? Lembra dessa cena? Sim. Ficou bravo porque você não tá me treinando, você falou que ia me treinar e não tá me treinando. Mas aí ele começou a atacar, né? O Daniel, e ele Fez os mesmos movimentos. Ou seja, às vezes a gente pensa que não tá, né? Uhum. Mas a gente tá sendo influenciado pela palavra de Deus quando nós abraçamos todos esses acervos que temos acesso para conhecer de Deus. E quando a gente vai ver, nossa, Olha. agora sim entendi. Uhum. Né? Porque às vezes a gente quer algo espetaculoso, né? Tá resolvido. Uhum. E às vezes não é. Mas é verdade. É verdade. E é aquela questão também, né? Que a palavra, ela é viva, ela fala com a gente de uma forma diferente a cada momento. A gente pode ler o mesmo versículo todos os dias e o Senhor vai falar algo diferente todos os dias. Eu creio muito nisso. E é muito... Só um comentário no que o Senhor falou, pastor. Essa questão da dependência do Espírito Santo, né? E é por isso que a gente até pensou nesse tema de independência é morte. Porque se a gente tenta ser independente do Senhor, até mesmo uns dos outros, a gente não tem, por exemplo, esse auxílio na caminhada cristã, né? Porque é como você falou, né, Vini? Tipo, a caminhada cristã, ela é um altos e baixos. Nós vamos ter momentos ali que não vai estar tão forte assim. Vai ter momentos que vai estar mais forte, e aí o outro não vai estar tão forte. Então, né, a própria palavra fala isso, que é melhor serem dois do que um. E quando a gente busca essa independência em todas as áreas da nossa vida, dá ruim. É verdade, é verdade. Porque não tem como a gente viver de fato. E assim, é o que
foi falado no começo também. Ah, tá, mas eu sou independente de Deus e das pessoas. Mas, então, aí eu sou independente. Vai morrer do mesmo jeito, porque ainda é dependente do pecado, Exatamente. né? Então, Mas você então parou pra pensar que ninguém é independente? Ninguém é não tem livre? Por como. exemplo, para que o nosso corpo seja liberado do IML, o Estado tem que liberar. A família não tem direito É pelo corpo. morto. Até morto eles não têm. Mas nem morto a pessoa ter. É, Já pararam pra pensar nisso? Por exemplo, se você quiser ir para outro país tem que liberar o seu acesso. É. Primeiro, o país daqui tem que liberar e o outro também tem que liberar o seu acesso, porque senão você não vai. Uhum. A gente tem. O tem- banco ser que tem seja- que aprovar o cartão. É verdade. A gente é dependente de uma aprovação do dono do banco, tá. Entendeu? Então, assim, o senso de liberdade que o mundo prega, ensina, é só para pecar, né? Uhum. Não tem outra justificativa. Você é livre, mas peque, né? Você é livre, mas Então, não é livre, porque É. você tá preso ao Tá preso ao pecado. pecado. Então, é uma falsa é sensação. uma falsa sensação de liberdade. No final das contas, a gente conseguiu concluir aqui que de verdade a gente só consegue ser livre em Cristo, né? Uhum. A mensagem que é essa. Nossa liberdade, ela só é de fato plena quando a nossa liberdade ela tá em Cristo. Porque quando não tá em Cristo, a gente é escravo do pecado. Exatamente. Certo? Eu ouvi uma vez, e foi algo que marcou muito a minha vida aqui na IPP, e foi o pastor Arival que pregou sobre isso. Ele disse que ler a Bíblia não é algo comum ao homem. E orar também não é algo comum ao homem. Então, no começo é difícil mesmo. Você tem que se forçar a ler a Bíblia. Não é algo comum, não é algo palatável, porque são palavras duras, mas é se forçar a isso. Esses dias eu estava com os trabalhos do dia a dia, e aí eu comecei a diminuir, sabe? Eu vou ler menos a Bíblia para poder dar conta disso daqui. Aí eu falei, peraí, tem algo errado, vamos voltar, vamos arrumar tempo e ler a palavra, mas vai ser um capítulo por dia. Aí fui em um, depois falei, nossa, mas tá tão bom, vamos ler mais um outro. Aí, nossa, tá tão bom, e daqui a pouco era 7 capítulos por dia, e tava, sabe, aquele, é aos pouquinhos mesmo, e depois você vai gostando, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Vai ficando uma coisa mais orgânica, mais espontânea, né? E aí, como o pastor disse, eu estava lendo esses dias, e eu falei, gente, isso aqui é pecado também, isso aqui também é pecado. E eu li já, mas você esquece. E depois fala, nossa, eu não sabia que isso aqui era pecado, não. Se emprestares algo ao teu irmão, é assim assado. Eu falei, meu Deus, olha só. Não queira receber de volta, não tem expectativa de receber de volta. Não entre com uma ação contra, perdoe. Como é que você perdoa? Não... Como é que o advogado vai perdoar? Eu falo, Senhor, eu tô me condenando. Era isso. Eu devia cobrar. É a minha área de cobrar. Eu falo assim, Senhor, olha eu aqui sendo desumano com essa pessoa. Enfim. E outra coisa, você tá querendo tirar meu trabalho. É, Ai, meu Deus. Desculpa, Vini. imagina. Temos tempo ainda ou tem que ir para as considerações já? Produção. 2 minutos? Ah, então. 12? 12? Ah, então... Então eu aqui pedindo desculpa, gente. Eu tenho tempo ainda. Tem tempo. Não, então tá Eu tranquilo. dar umas 6 perguntas ainda. Dá, tranquilo. Não, mas essa questão da falsa liberdade é algo que pega muito pra mim, assim. E esse episódio vai sair justamente pra gente falar sobre a independência do nosso país, né? Que a gente vai comemorar a independência do nosso país no dia 7. E pensar, né, nisso, na questão de então a gente precisa ser livre, a gente precisa não sei o quê. E não tem como mesmo, é algo que não faz parte da nossa vida, né? Mas essa questão da palavra que vocês falaram é muito verdade, assim. Não é algo que você acorda e fala, nossa, que vontade de ler minha Bíblia hoje. Hoje eu vou passar 3 horas lendo a Bíblia. É Nossa. difícil, é muito difícil. Mas quando começa, a palavra vai falando, vai incomodando, mas a gente, não, tem que mudar mesmo, né? Exatamente. Eu queria ressaltar, Thalita e Vinícius, né? Essa questão mesmo do aperfeiçoamento cristão e da santidade, né? Do senso de dependência que devemos ter diante de Deus, né? A primeira questão, né, com relação a essa falsa liberdade, é que a gente é dependente do Espírito Santo para fazer as coisas certas.
Então, assim, quando estamos na porta de entrada para pecar, a gente deve compreender que aquilo não é certo. Aquilo não é certo, aquilo não vai agradar a Deus, porque talvez as pessoas falam assim, não, mas o pecado vai só trazer problema para mim, né? Não vai afetar ninguém, é algo individual meu. Mas se a gente parar para perceber, aquele pecado, antes de afetar a gente, né, afeta o próprio Deus, né, no sentido da minha comunhão com Deus. Então eu tenho que compreender que todo pecado é uma rebelião contra Deus, para entender a gravidade dele. E compreender que, apesar de identificarmos o pecado na nossa vida, a gente tem que depender do Espírito Santo. Isso aí é um trabalho de conscientização mesmo, nesse sentido, né? É compreender que eu não consigo fazer, eu não tenho forças para agir, eu não tenho ferramentas necessárias para que eu não faça aquilo, não cometa, não deixe de fazer, né? Mas eu compreender que eu não estou nessa caminhada só. Apesar de talvez eu esteja me sentindo só, porque eu não tenho amigos sinceros, ou eu tenho poucos amigos, ou eu sou introspectivo, né? Às vezes a gente pensa que está nessa caminhada só da vida cristã, né? E a gente não está nessa caminhada só. O próprio Cristo, né, prometeu a sua presença todos os dias das nossas vidas. Porque ele na grande comissão, tem a grande comissão, mas tem a grande promessa também. A grande comissão é fazer discípulos, mas a grande promessa é: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a gente não está só. O mesmo evangelho que nos salva é o mesmo evangelho que está conosco na nossa caminhada. Então quando a gente tiver para pecar, dar um passo para entrar nessa sala chamada pecado, a gente deve entender que Deus, eu não tenho força, Espírito Santo, não tenho força para vencer aqui, mas eu estou na sua dependência, me ajuda. Me ajuda. E aí, quanto mais dependentes, e aí essa que é a sacada do Evangelho, quanto mais dependentes de Cristo, de Deus, mais livres seremos do pecado. Porque a verdadeira liberdade está quando eu digo não para o pecado, e quando eu digo sim para o meu Deus. Porque essa deve ser a nossa trajetória aqui na Terra. Né? E aí chegaremos na terceira faceta da santificação, que acho que estávamos esperando por ela, né? Ele anotou 3 e eu só falei 2. A primeira santificação posicional, a terceira santificação progressiva, e a segunda, né, a terceira santificação futura, que é a glorificação. Essa batalha já está ganha. Essa batalha já está ganha. Eu falo isso, glórias a Deus, porque porque não foi a gente que ganhou, mas foi o próprio Deus que ganhou, entregando seu Filho por nós. Então a gente deve compreender que nessa caminhada eu não estou só, porque Deus está comigo. Deus é minha força. Né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer deficiência minha com relação à minha vida de santidade, eu sei que Deus está comigo. Amém. Eu sei que Ele é meu refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente na angústia. Eu sei que Ele está comigo. Legal. Antes de você finalizar, só pra... Eu ia fazer uma pergunta, mas tá bom. então... Não é porque assim, eu achei legal que você falou, nessa última fala, que você estava trazendo também quando a pessoa fala assim, mas isso só vai trazer mal pra mim, esse pecado e tal, não sei o quê. Mas e quando acontece, e isso é uma coisa que inclusive a gente vê muito na nossa cultura de hoje em dia, tá? Bastante. Quando a pessoa pensa assim, pô, mas se isso daqui me faz bem, qual que é o problema de eu fazer isso? E aí é no sentido do bem, prazer. Vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça. Por exemplo, uma coisa que tá bem alta hoje, poligamia. Então, tipo, um monte de gente se relacionando, sei lá, relacionamento aberto, esses papos aí de hoje em dia, né? Enfim, galera tendo mais de um parceiro,
não sei o quê. E aí vem muito desse pensamento, né? Pô, se isso é uma coisa tão boa, vou ter, né? Vou fazer isso pra caramba, E então eu vou ter querem relação. alterar até as leis pra isso também, sabia? Exatamente, É isso já sério. tá entrando até no âmbito jurídico, é Já. verdade. Então, isso é uma coisa que tem acontecido bastante. E aí vem muito dessa visão, né? Vem assim, se isso é uma coisa tão boa, me faz bem, todo mundo que tá à minha volta tá bem, não sei o que, tá todo mundo curtindo, qual que é o problema disso na minha vida? E a gente sabe que não é assim que funciona, porque isso de fato é pecado e isso também é um certo tipo de escravidão. Uhum. Então, como que a gente faz quando, inclusive, a pessoa olha pro pecado como uma coisa que nem faz mal pra ela, e tipo, além de não fazer mal pros outros, pra ela também acha que não tá fazendo mal pra ninguém, é uma coisa que é só básica pra mim. Como que a gente também pensa numa mensagem nesse sentido também, reverendo? Porque, né, se é uma coisa, me responda, se é uma coisa que me faz bem, qual que é o problema de fazê-la? Pra encerrar com uma pergunta bem leve. Não, bem leve. Ele gosta disso, né? Cara do Paulo perguntou isso, né? Não, assim, Hora 10. já falta o quê? Falta meia hora? Versão Reels, pastor, agora dessa resposta. Pra fechar. Bem cortada. A questão é que o pecado é dele, né? Ele com Deus. Isso afeta ele. Mas assim, o que acontece é que isso não tem que me influenciar. Porque o que está acontecendo hoje é o contrário, né? O pecado do mundo, o mundo está tentando trazer o pecado à normalidade para o mundo cristão. Então, assim, para um não cristão, eu falaria: você não é o criador, você é uma criatura. E porque você é uma criatura, o Criador deu o direcionamento de forma diferente, né? Porque quem criou é quem tem um manual de funcionamento da coisa criada. E se Deus nos criou, ele criou da forma que ele queria que acontecesse. Então ele criou homem e mulher, macho e fêmea, e aí um casal, né? Monogâmico. Monogâmico Um só. e heterossexual. E não aberto, né? E não aberto. Agora é importante Vamos- falar. É isso aí, verdade. É isso. Deus criou dessa forma. Ele é o criador. A gente é criatura, né? Então esse é o primeiro aspecto. Não é certo por isso. Ele pode falar N coisas, mas não é certo por isso. Porque o criador, que tem um manual de instruções de operação da criatura, da criação, ele fez e coordenou todas as coisas da forma que ele queria. O pecado que fez veio para distorcer todas essas coisas. Então, assim, essa é a primeira coisa. Eu não posso, né? Ninguém, né, juiz de ninguém. Então, ele vai, sem Deus, vai seguir para o inferno, essa pessoa. Mas isso não pode influenciar a minha vida com relação ao meu Deus. Porque se eu entendo que eu fui criado por Deus, entendo que Ele criou um manual de operações para que eu pudesse funcionar, que pudesse viver de acordo com a vontade dele, eu tenho que seguir o que ele falou, e não o que a pessoa falou. Não sei se deu para entender. Deu. Não é como a gente se sente, né? É. Como Deus mandou. Exatamente. Deu, ficou bem claro. Bom, agora considerações finais, né? Ó, porque, ó, Pô, que, agora por exemplo, estourou o tempo. amor, perdão, nada disso é sentimento, mas o mundo trata como sentimento, mas não é. Na perspectiva bíblica, isso não é sentimento. Não tem nada a ver com Uhum. sentimento. Então, assim, o mundo está distorcendo. A gente tem que... A verdade bíblica tem que prevalecer na nossa vida. Tem que ser falado. Bom, vamos fechar então, conclusões finais aqui. Pessoal, eu queria agradecer todo mundo, agradecer a presença de todos e queria deixar últimas palavrinhas aí para cada um. Vai lá, Thalita, comece você. Não, eu só quero agradecer. Obrigada, pastor, por nos orientar à luz da palavra e também foi um prazer enorme, gente, estar aqui com vocês falando sobre isso. É confrontador, mas a gente precisa ser falado. Exatamente. É bom quando cutuca é melhor ainda, né? Porque a gente sabe que de fato tá no caminho certo. Se são palavras finais, meu irmão, fica à vontade. É muito rápido, seu socorro. Eu sou honrado por estar aqui também, né? Mas assim, eu queria só ler um hino, Claro, vai lá. que é o nosso hino presbiteriano, né? Petição pela pátria. E aí no finzinho dele ele diz assim: brava gente brasileira, longevar temor servil.
ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. É isso que deveria ficar no nosso âmago, né? Tipo assim, ou ficar na pátria salva, ou ficar a pátria salva. É o anseio, né? Senhor, dá-nos o nosso país. E é isso que eu encerro. Amém. Dá-nos o nosso país, Senhor. Amém. É. Beleza. Samuel, prazer aí receber você, uma honra, tá? Seja muito. Eu espero que você venha mais vezes, né? Porque é o primeiro com o Samuel. Vai, mas vai Então a gente ter espera mais. que seja o primeiro de muitos ainda, tá bom? Muito bom receber você aqui. Não, eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês aí, tá bom? E que Deus nos abençoe nessa caminhada cristã Amém. para viver uma vida de dependência, porque se vivemos no Espírito, que andemos também no Espírito, Amém. tá bom? Exato. Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês também que acompanharam a gente aqui até o final, que assistiram aqui a gente, a MP3. Fiquem ligados nos nossos episódios lançados. E o recado final, acho que é a liberdade que você pensa que você tem, você só vai ter ela plenamente em Cristo. Porque enquanto você Perfeito. se achar livre, você vai continuar escravo do pecado, ok? Então é isso. Deus abençoe a sua vida, abençoe a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado.